Olá, pessoal! Episódio número 5, Dr. in Loco, parte número 3, com o Dr. Iso Fischer, que está aqui respondendo as questões que foram enviadas, não é mesmo, doutor? Olá, estamos aqui. E outra, né? Não deixem de assistir, se você ainda não pôde acompanhar, a parte número 1 e a parte número 2, porque estão recheadas de muitas informações. Nós vamos continuar aqui. Doutor, como têm sido então realizadas as ações de esclarecimentos à população sobre os benefícios de se procurar um médico homeopata? Bem, eu posso dizer que sempre é muito pouco. Tudo que se faz ainda tem sido pouco. Sim. Deveríamos fazer muito mais, né? Essas ações acabam sendo feitas ou através das associações, as associações federadas ligadas à Associação Brasileira, a Associação Médica Homeopática Brasileira, ela, enfim, Promove alguns eventos, né? é, e faz provocações ou sugere caminhos, linhas de trabalho, e as próprias associações federadas, como a nossa aqui do Paraná, têm as suas iniciativas próprias, né, de, de fazer esse tipo de divulgação. Mas eu entendo que é muito pouco o que a gente faz. Há formas, e é importante a gente ir mais, mostrar mais os nossos resultados, divulgar mais isso para a população. Eu diria que se não são as associações, são as farmácias que também têm interesse, né? E que divulgam o seu trabalho comercialmente falando, né? Então, assim, mas realmente como informação para a população, eu acho que seria interessante haver vídeos e haver um investimento maior sobre isso, né? De alguma maneira, a Associação Médica Homeopática Brasileira, a MHB, ela, nos últimos anos, teve um caminhar se aproximando da política, de senadores, de Sim. deputados, que comecem a fazer uma frente, né, diante do Senado e do Congresso aí, para valorizar, para fazer aparecer a homeopatia. Por exemplo, uma coisa que se consegue, que aconteceu agora, e que tem acontecido nos últimos anos, e em alguns dias de novembro, o Congresso fica iluminado com a luz verde, que tem a ver com o movimento Novembro Verde. Porque novembro é o mês da homeopatia no Brasil. Dia Olha que 21 de legal. novembro é comemorado o Dia da Homeopatia Nacional, o Dia Nacional da Homeopatia, que é quando chegou ao Brasil um francês que trouxe as técnicas e a ideia da homeopatia. Começou aqui no Brasil por esse sujeito, Benoît Mur, que começou a criar espaços para a implantação da homeopatia aqui no Brasil. Então, esse movimento chamado Novembro Verde, que sugere a utilização de um botão, na verdade é um movimento à parte, né? Ele não é ligado a uma associação propriamente, mas foi uma iniciativa um pouco mais particular e até da Associação dos Odontólogos, homeopatas, né? Que a homeopatia ela pode ser exercida por odontólogo, por veterinário, né? E farmacêutico pode se formar nisso também, pode e deve, aliás, né, para poder cuidar das farmácias que são homeopáticas como farmacêutico, né? E, enfim, esses movimentos que eu estou citando são alguns casos. Agora, no dia 21, houve no Congresso Nacional um dia inteiro falando de homeopatia, passado, presente e futuro, onde alguns pesquisadores importantes, Dr. Marcos Olian, que é o nosso elo com a academia, vamos dizer assim, né? Porque ele é um grande estudioso que tem estudos sérios, que ajudou a construir um dossiê mostrando as evidências científicas da homeopatia, com o apoio do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, né? E ele tem livros escritos sobre isso, e ele tem sido a pessoa que consegue falar com clareza do aspecto científico e defender a homeopatia dos ataques que volta e meia ela sofre. Isso acontece na própria mídia, alguns desses grandes jornais de circulação têm muitas vezes uma postura
equivocada a respeito da homeopatia. Então, é preciso que a gente esteja sempre se colocando, mostrando as evidências. Não necessariamente se defendendo de acusações, porque é uma coisa complicada, mas mostrando o que a gente faz, mostrando o trabalho que é feito e os resultados que a gente obtém do tratamento homeopático. Existe, mas ainda a gente precisa fazer mais do que está fazendo. Para as pessoas saberem isso. Agora, e que ele está dentro do entendimento que ele pode estar dentro do SUS. Existe nas PICs, a homeopatia está lá, contemplada como uma possibilidade. E a ideia é conseguir oferecer a homeopatia para a população. Ela tem que estar disponível dentro do Sistema Único de Saúde. Sim, então, ela já existe, mas a gente precisa difundir, aprofundar, implementar isso que já existe como possibilidade. Então, há muito trabalho a ser feito nesse sentido de divulgação, esclarecimento para a população. Inclusive, ela estando dentro do SUS, a gente abre isso para a população em geral, né? E não só as pessoas que podem pagar por uma consulta médica homeopática. E vou além, inclusive, doutor Izzo, convido a todos que estão participando, que estão assistindo, compartilhando já os vídeos que estão sendo divulgados, para que continuem, que façam realmente acontecer uma onda de conhecimento e que nós possamos atingir ainda mais uma parte maior, aliás, da população que precisa dessas informações tão preciosas que nós estamos aqui adquirindo do doutor Izzo. E mais, doutor Izzo, as prescrições homeopáticas, nos fale a respeito delas. Prescrição homeopática? Bom, primeiro, na grande maioria das vezes, para não dizer em todas, o remédio homeopático é prescrito para ser manipulado. É prescrito pelo médico para ser manipulado numa farmácia de homeopatia. Sim. Nem toda farmácia de manipulação manipula homeopatia. Toda farmácia homeopática é de manipulação porque ela manipula homeopatia, mas nem toda farmácia de manipulação faz homeopatia, porque por exigência da própria Anvisa, você pode manipular vários tipos de coisa. Sais alopáticos, fitoterápicos, isso tudo tem que ser separado nas farmácias. E nem toda farmácia tem condição de ter laboratórios e espaços dentro dela para fazer cada uma dessas coisas. Então, muitas vezes, uma farmácia de manipulação terceiriza o medicamento. Na verdade, a gente, como médico, às vezes fica um pouco preocupado com quem é que vai fazer, para onde vai ser terceirizado, quem é que vai produzir isso. Então, temos alguma preocupação, e quando a gente prefere, então, farmácias homeopáticas, que tenham farmacêuticos homeopáticos responsáveis, farmacêuticos homeopatas responsáveis pela farmácia, para a gente garantir que o medicamento seja feito da melhor forma possível, adequada, para que ele funcione. Sim. Porque ele é feito através de manipulação. Não é um medicamento que você, de uma receita, você chega e compra pronto. Existe isso, é uma outra situação que a gente pode falar, mas de uma maneira geral, os medicamentos são prescritos. E não são trabalhados como normalmente, tantos gramas, miligramas, não é assim que funciona. Porque os remédios homeopáticos, eles são feitos através de uma diluição das substâncias, de uma ultradiluição, eles são muito diluídos, e o que nós temos aí é uma informação através da molécula da água, que é passada para a pessoa como um estímulo, para que ela reaja a esse estímulo e de dentro para fora se consiga o processo de cura. Por ele ser tão diluído, muitas vezes ele é criticado pelos alopatas que desconhecem o funcionamento do processo, porque isso aí não tem substância, então não pode ser considerado um remédio. E por não ter substância ser ultra diluído, é que ele também não causa efeitos colaterais ou intoxicações como os remédios alopáticos podem causar. Bem, ele existe em formas de líquido ou em forma de glóbulos, ou até pó, pequenos sais que a gente pede para manipular, como envelopes, né, que é diluído na água e é tomado. Ou glóbulos de sacarose ou lactose,
que as pessoas tomam ao longo do dia. Antigamente muitas pessoas falam assim, eu tomei homeopatia, eram umas bolinhas assim. Na verdade, as bolinhas, que são os glóbulos de lactose ou sacarose, são o veículo. Nesses glóbulos colocado o medicamento, então eles são embebidos com o medicamento que está sendo prescrito, então nem todas as bolinhas são iguais, pelo contrário, é só o jeito de ser dado o remédio, como ele pode ser dado em líquido ou como uma dose única, que as pessoas falam, não, mas uma dose única é porque é um estímulo, ele não é um remédio que só funciona enquanto você está tomando. Você provoca um estímulo, aquilo provoca uma reação secundária no organismo para se equilibrar e sair da situação de doença. Ele pode ser dado em gotas, ou como uma dose única, ou em glóbulos, como eu falei, que são as formas mais comuns. Existem alguns laboratórios que fazem complexos de remédios homeopáticos, aí gera uma grande discussão, porque aquelas pessoas que trabalham na linha que a gente chama de unicista, que trabalham com um remédio de fundo, que é o remédio da pessoa, não se aceita muito essa coisa dos complexos, que se mistura alguns remédios e torna um quinto remédio, que tem um número, um nome, esse é para cefaleia, ou esse é para tal coisa, que é o jeito protocolar de tratar, que a gente não gosta muito de trabalhar dessa forma, mas existe. Então a gente não aconselha que as pessoas procurem e adquiram, comprem em farmácias, que até em farmácias se encontra, remédios homeopáticos prontos. É sempre interessante que seja prescrito por um profissional. Até porque cada ser humano, como o senhor vem relatando aqui, ele tem a sua diferenciação e precisa ser tratado dessa forma. Até a apresentação e a forma de prescrever depende da pessoa. Ela tem possibilidade de estar tomando gotas ao longo do dia. É uma criança, não é mais fácil usar glóbulo, que você põe na boca, ela chupa as balinhas ali, pequititas, e fica mais fácil de você tratar. Então, você tem que respeitar a rotina da pessoa na hora de prescrever o remédio, e não prescrever de uma forma que fica difícil para ela se tratar e ter algum resultado com o tratamento. Sim. E mais? Escolas de formação em homeopatia. Escolas de formação em homeopatia. Bom, normalmente o que acontece é que o homeopata é formado através de cursos de pós-graduação. Depois ele fechar a faculdade, terminar a faculdade, não fechar, ele terminar seu curso médico. É muito comum aqui no Brasil as pessoas, os colegas homeopatas, já terem uma especialidade anteriormente e depois vão fazer a homeopatia como pós-graduação. Mas existem aquelas pessoas também que já optam durante a própria faculdade por fazer a homeopatia. Por que não há mais pessoas que já se dirigem para fazer uma pós-graduação e depois fazer uma prova de título em homeopatia, como elas fazem para outras, como residências e tal? Porque nas faculdades, há muito poucas faculdades que existe homeopatia dentro da grade curricular. Então as pessoas desconhecem a homeopatia, né? Agora, ainda nós falávamos há pouco sobre a divulgação. A nossa associação aqui de homeopatia do Paraná, junto com a Escola de Homeopatia, criou um curso de extensão junto à Faculdade Mackenzie, começou agora, né? Dirigido aos alunos de primeiro e segundo ano, que precisam ter cursos de extensão dentro da sua... Ter um estímulo, né? Eles têm que ter uma porcentagem no seu currículo de cursos de extensão. Então, aproveitando essa brecha, criou-se um curso de extensão que começou este ano e que está sendo muito interessante dentro da Faculdade Mackenzie, para os alunos de primeiro e segundo ano. Antes ainda de eles aprenderem a linha de raciocínio alopática e não conseguirem abrir a cabeça para essa outra forma de trabalhar. Então, isso é uma boa forma de... Mas, assim, isso existe em alguns lugares, ligas de homeopatia dentro de algumas universidades. Existe em uma ou outra universidade essa cadeira como optativa, né? Dentro da grade, eu acho que é muito poucos casos. E existem 4 universidades
no Brasil que tem residência médica em homeopatia, né? E no mais são escolas de formação de homeopatia. Aqui no Paraná temos duas, né? Temos a escola, pelo menos duas, né? Eu conheço a Escola de Homeopatia de Curitiba, que recebe o nome do Dr. Javier Salvador Gamarra, e a Escola de Londrina, né? Que são escolas de formação. Essa é a maneira de se tornar homeopata. E a gente gostaria de cada vez mais isso estar dentro das universidades e passar a ser. Esse movimento está não crescendo neste momento. A homeopatia está, assim, graças até às provocações e críticas, a homeopatia está tendo forças para crescer dentro do espaço acadêmico, né? E, enfim, se mostrar presente como uma possibilidade de tratamento para as pessoas. Perfeito! Nós já falamos, sim, sobre os homeopatas e os próximos podcasts. O doutor já trouxe para nós uma indicação muito importante que nós vamos acolher e trazer aqui também para nós. Mas com tudo que foi transmitido nesse podcast, dividido em 3 partes, doutor, aqueles que quiserem entrar em contato com o senhor, como podem lhe procurar? Pelo meu super celular, que não é super não, mas é super porque cabe tudo, então misturo. Infelizmente eu deixei misturar o profissional com o pessoal, então, sim. E grupos, isso, mais aquilo, mas isso é normal, né? Que é, falou o número? Pode falar. Pode 41, falar. Né? 9 de sempre, 9644-0019. Né? E existe um número fixo também, que é 3015-3155, que na verdade só recebe mensagens. Eu acabo depois respondendo pelo WhatsApp, que é onde as pessoas me procuram. Né? E para outras coisas, procure por Islo Fischer. Vocês vão encontrar tanto artigos relacionados com medicina, como artigos relacionados com música nas redes sociais. Aí, né? Tem um espaço no YouTube, tem músicas minhas espalhadas por aí e algumas falas também nos meus canais do YouTube. Mas eu vou deixar mais uma questão aqui. Claro. Eu vou falar ainda, sugerir ainda outras coisas. Pode, homeopatia e psiquiatria, eu acho que é um assunto interessante. Muito legal. Mas eu posso indicar nomes para isso. Claro. Homeopatia e altas habilidades é um assunto interessante. Olha só. E a homeopatia e contribuição dos homeopatas contemporâneos do mundo, que são visões interessantes também para estar entendendo a homeopatia dentro de um contexto um pouco mais amplo aí, e visões mais modernas de como trabalhar com a homeopatia. Né? No mais, eu posso agradecer o espaço de a gente estar contando essas histórias aqui, dizer às pessoas que procurem pela primeira e segunda parte desse podcast, que estão aí nas redes, né? E dizer que a homeopatia vale a pena, que ser homeopata para mim é muito importante, eu gosto muito, fazer homeopatia salvou a minha medicina, porque deu um sentido mais profundo e me alimenta a alma mais profundamente. Se eu queria buscar um pouco de psicologia, acabei procurando no lugar errado. A homeopatia me fez retomar essa possibilidade de trabalhar com o aspecto psi também das pessoas, não só. A homeopatia é mais ampla que isso, mas isso deu uma cor bonita para a minha medicina, e eu sou muito grato por isso, e desejo que as pessoas conheçam e tenham a oportunidade de se tratar com a homeopatia, que vale muito a pena. Muito bem, nós que agradecemos a sua participação, foi realmente assim impressionante ver como um profissional como o senhor, que não se contenta em apenas ser só mais um na multidão, mas conseguiu e está conseguindo cada vez mais transformar a sociedade, através do teu diferencial, através da tua música, através da tua medicina criativa. Então, nós só temos que agradecer
pela atuação tão significativa que o senhor está expressando para toda a sociedade e por compartilhar o seu tempo, os seus conhecimentos e as suas experiências, doutor. Muito obrigada. Agradeço eu e é um prazer estar podendo falar dessas histórias e torná-las úteis para alguém. Com certeza. E assim nós encerramos o episódio número 5, parte número 3, com o Dr. Iso Fischer. A todos que tiverem interesse podem nos enviar as questões, nós podemos transmitir a ele e depois torná-las públicas também. Não deixem de acompanhar os próximos episódios e todos que possam transformar, contribuir na transformação social são sempre bem-vindos. Até mais! Fico muito feliz em poder homenagear aqui essa grande cantora, Nana Caymmi, fazendo aqui essa canção que foi gravada por ela, que é uma parceria minha com Guilherme Rondon, que se chama Isso e Aquilo. A lua na minha janela não é mais aquela que te recebeu. A lua na minha janela não é mais aquela que te recebeu. Tem um sono mais tranquilo do que isso e aquilo que você me prometeu. E a verdade mais doída é que o rasgo da ferida nunca mais doeu. A verdade mais doída é que o rasgo da ferida nunca mais doeu. Por tudo que se passou, por tanto que me rendi, de repente entendi que você me notou. O vento que vem do mar, a estrela que despontou nas águas do meu olhar, a luz que te descansou. E a lua na minha janela não é mais aquela que te recebeu. A lua na minha janela não é mais aquela que te recebeu. Tem um sono mais tranquilo do que isso e aquilo que você me prometeu. E a verdade mais doída é que o rasgo da ferida nunca mais doeu.